os fatos que dele constam. Pois não. Eu conheci, como coloquei na minha narrativa, um advogado, Rafael. Eu coloco inclusive aqui que ele tinha um escritório no Pátio Brasil, lá em Brasília. Então ele me comentou de que ele estava tentando ajudar o senador Randolfo a eleger o seu afiliado político, o Clécio Luiz, a prefeito de Macapá. O senhor se refere ao senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo. Ele perguntou se eu teria interesse, só que eu achei estranho, meio descrente. Um senador do PSOL, bastante agressivo até, naquele momento tinha bastante CPIs, ele sempre muito atuante e tudo. Aí ele disse, não, o cara é atuante nisso, mas ele é um progressista e tal. E me convidou, vamos lá conversar com ele, vamos para você entender e ver e tal. E me convidou para um encontro lá no gabinete. Fui ao gabinete. Só um esclarecimento. Estive lá no gabinete dele com o Rafael, eu e ele. O senador foi muito cortês. A nossa conversa foi conversa de 15 minutos, em média um pouco mais, um pouco menos, tá certo? Ele se mostrou uma pessoa aberta, né? Inclusive me usou um termo interessante, ele disse que tinha interesse em fazer uma revolução burguesa no Amapá, ou seja, ele sabia que ele precisava de capital para tirar o Estado da pobreza. Agora, queria fazer isso de forma muito séria, muito competitiva e tal, mas ele precisaria das grandes empresas do Brasil. O Estado tem condições de ser uma porta para a Europa, para tudo, a localização estratégica. Ele falou de forma econômica muito interessante, né? Demonstrou que teria interesse no futuro de ser governador, até pensei que ele fosse concorrer em 2014, ele não concorreu. Pronto, então a nossa conversa foi nesse sentido. Então ele disse, olha, prazer conhecê-lo. Eu comentei também, eu me lembro que eu falei muito sobre programas sociais. A Aldebrecht, ela tem uma fundação muito interessante, um trabalho que o doutor... E qual era a relação que o senhor percebeu anteriormente do senhor Rafael, do doutor Rafael, advogado, com o senador Randolph? Qual era, enfim, a ponte, a ligação, como é que isso foi antecedido? Bom, o Rafael, ele marcou a reunião, então com isso significa que ele tinha alguma capacidade de conversar com o senador. Na reunião ele se portou, entrou, cumprimentou de forma serena. A conversa foi basicamente entre mim e o senador. Não havia mais ninguém na sala? Não havia mais ninguém na sala, só nós três. Nós saímos e aí o Rafael disse, comando, gostou? Vamos ajudar o cara? Vamos ajudar lá a campanha e tal. Eu disse, ó, deixa eu ver aqui, porque isso não é uma coisa normal. Eu preciso conversar internamente, preciso voltar lá para o meu superior, contar a história para ele e ver se dá para fazer alguma coisa. Ele especificamente falou o meio pelo qual eles teriam preferência de receber em recursos não contabilizados? Nesse momento não, isso posterior. Você toparia apoiar o senador? Eu disse a ele que eu precisava, e foi o que motivou o encontro. Então senti ali no encontro que ele não era daquela forma que ele se apresentava tão assim e tal, e que tinha boas ideias também. Um esclarecimento, o senhor mencionou agora apoiar o senador. A candidatura, ou seja, o senador nessa história, ele é o padrinho político. Então, como padrinho político, ele é uma figura relevante. Agora, o recurso financeiro não era para ele, era para a campanha do Clécio. Prosseguindo, como foi feito então, o senhor mencionou já o valor e como foi feito depois da definição por parte de Fernando, do valor, e ele passou então a incumbência a Eduardo Barbosa,
junto comigo. Eduardo anotou, eu anotei. Voltei, acho que semana seguinte, em Brasília, reencontrei lá o Rafael e disse, olha, vamos fazer assim, assim, e quem é que vai receber isso? Ele disse, não, eu me encarrego. Então, bem claro, o dinheiro foi, o contato foi repassado, o dinheiro foi repassado para o Rafael. Ou seja, eu passei a ele os contatos que recebi, né, valor, senha, local, e ele se incumbiu de buscar, mandar buscar e dar a providência de que esse dinheiro chegasse na campanha. O senhor se recorda onde seria entregue essa pecúnia? São Paulo. E o senhor tem entregue como ela foi produzida, de onde foi extraída? Bom, era exatamente isso que eu desconhecia. Foi exatamente isso que eu tive acesso pela primeira vez através da mídia. Eu não tinha a menor noção de que existia que existia isso aqui. Como era programado, porque estava nome aqui e tal. E onde tem ali AB, por exemplo, deve as linhas ser que no final Alexandre AB. Vargas. E o senhor ficou sabendo à época ou depois ou identificou qual era o codinome, enfim, a indicação dessa doação? Codinome não. O que eu recebia era a senha, né, que era o que era repassado. O codinome, inclusive quando eu vi o codinome dele aqui, não tem nada a ver. Qual é o codinome que o senhor identificou? Aí, qual o codinome que o senhor identificou? Não, porque está aqui a B, né? Isso. É o Múmia, né? As outras que tem AB, as datas dos pagamentos, nessa mesma tabela, tá, constam os 3 pagamentos na linha relativa a Amapá Macapá. Está aqui Randolfo, está escrito, pessoal, Múmia, a PSP, total previsto 450 mil. Aí tem ali a coluna 1º de agosto, 150, 15 de agosto, 150, e depois 19 de setembro, mais 150. Faz sentido essas datas, pelo menos esse espaçamento temporal? Eu comentei com vocês aqui mais cedo que normalmente esses pedidos, essas conversas eram entre junho e agosto, setembro, porque era o período quente das eleições. Nesse aspecto faz sentido. Nesse aspecto faz sentido. Agora, se foram realizadas nesse dia, eu não sei. Porque isso aqui pode ter sido um planejamento que não realizou. Né? Se escorregou, se voltou, se foi cumprido os 450 mil, também não posso garantir. Né? Essa garantia eu não posso dar. Mas faz sentido o que está aqui, em termos de programação. Mas foi o senhor que passou A oportunidade de conhecer o candidato em Brasília, ele veio a Brasília, e tive a oportunidade de conhecê-lo junto com o Rafael. Uma única vez eu tive com ele. Então, isso antes até dele tomar posse. Ele iria... por isso que eu acredito que o recurso de fato chegou a ele. Pois o senhor poderia especificar quem foi que agendou este encontro, quem estava presente? O Rafael. Somente ele? Onde se deu o encontro? Nós jantamos num restaurante de peixe grande, junto do lago, que tem uma mesa redonda, num restaurante de peixe grande lá. A sua pergunta foi ótima, porque agora eu lembro que eu tive com ele, marcamos lá, eu estava com o Rafael, ele tinha um assessor. O senhor sabe o nome desse assessor? Ele tinha um assessor com ele, uma pessoa que estava com ele, jantamos, conversamos ali, ele ia tomar posse depois, e o saneamento era algo difícil da gente fazer alguma coisa. No futuro voltaremos a conversar, e esse futuro nunca aconteceu. Agora, não tinha, a gente tem uma agenda corrida de muita coisa,
não tinha muita coisa, e o interesse que eu tive foi vocacionado para o líder dele, né? Para tentar ver se a gente levava a pessoa e construía. Como isso também não aconteceu, isso foi se perdendo. E a minha própria relação com o Rafael morreu a partir daí. Eu depois não tive mais com ele, nunca mais nos vimos, e perdi os contatos dele, nunca mais tive com ele.